O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou bloqueio de R$ 835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para possibilitar a recuperação de valores supostamente desviados da Codevasf, aquela estatal comandada pelo Centrão. A PF deflagrou operação hoje para apurar desvios de uma emenda parlamentar destinada por Juscelino à prefeitura de Vitorino Freire, que é uma cidade do Maranhão, comandada pela irmã dele, Luana Rezende. Assunto para os nossos colunistas, comigo agora para a abertura do programa, o Leonardo Sakamoto e o Aguirre Talento. Sakamoto, boa noite para você. A situação aí do ministro, mais uma, né? Denúncia envolvendo o nome dele e me parece ser o mais fragilizado no aspecto de denúncias, o ministro Juscelino Filho, mas por enquanto ele continua no cargo. Sakamoto, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Aguirre. Boa noite a todos e todas. Diego, digamos que o ministro Juscelino Filho, ele reaparece no noticiário brasileiro em ondas, né? Tem uma onda. Já tivemos uma onda anterior, né, de denúncias, né? Naquela onda, inclusive, ele Isso aqui ficou tem Wi-Fi? ministro dos cavalos, né? Exatamente por conta do fato de que você vai o quê? Asfalta a estrada para o Aras, né? Viaja com um avião do poder público para poder participar de evento ligado a cavalos em São Paulo, né? Vamos lembrar, né? As primeiras denúncias contra ele. Agora, novamente, temos novas denúncias com relação à malversação de recursos públicos envolvendo a família dele, bloqueio de patrimônio dele. Ele se torna um boletim de ocorrência ambulante para o governo Lula, que se a gente tivesse no governo Bolsonaro, certamente o governo Lula já teria pedido a cabeça do Juscelino Filho. Mas como faz parte do próprio governo, né? Então o pessoal vai deixando passar, talvez na esperança de que no final do ano, numa reforma ministerial mais ampla, o nome dele seja substituído, né? Agora, o ponto é que ele faz parte de um partido político que também teve várias fricções com o governo para poder garantir apoio, né? E tem gente que fala, mas não dá para tirar e colocar o PP, colocar os republicanos na pasta, etc. A resposta é não, né? Hoje o PP está querendo um pouco mais do que o Ministério das Comunicações, né? Então, é mais um pepino, é mais um BO, só que o Lula vai fazer o quê? O Lula deveria, na verdade, olha, se licencia para poder responder as questões que você tem aí. Só que ele não vai fazer isso. Verdade. O Aguirre, você que trouxe essa notícia no UOL, né? Quero saber mais dessa sua apuração, mais uma apuração que o Aguirre traz aqui para o nosso público, sempre com apurações exclusivas, em primeira mão. O que mais você conseguiu apurar sobre isso, Aguirre? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Tudo bem? Tudo certo. A gente trouxe ao longo do dia alguns detalhes sobre essa investigação que atingiu o entorno do ministro Juscelino Filho, porque o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, não autorizou mandados de busca e apreensão nos endereços diretos de Juscelino Filho. Mas o ministro Barroso autorizou busca e apreensão contra a irmã dele, que é prefeita de Vitorino Freire, que é a prefeitura ali envolvida nas supostas fraudes, licitações com recursos da Codevasf, de obras de pavimentação asfáltica, e o ministro Luiz Roberto Barroso também autorizou o bloqueio de bens em um valor máximo de R$ 835 mil nos bens do ministro, que atinge prioritariamente seus bens imóveis, mas caso não sejam encontrados bens imóveis nesse valor total, também está autorizado o bloqueio de outros ativos financeiros e até mesmo de embarcações, aeronaves, outros itens de luxo, até chegar ao valor de 835 mil. A situação do ministro na investigação ela é complicada, porque a Polícia Federal já detalhou, o ministro Luiz Roberto Barroso, alguns indícios muito fortes de que o ministro Juscelino Filho negociou diretamente com o empresário Eduardo José Barros Costa a contratação de uma empresa do empresário para tocar essas obras no município de Vitorino Freire. A Polícia Federal teve acesso a trocas de mensagens em que Juscelino Filho avisa ao empresário sobre a liberação de emendas para a execução de recursos naquele município, naquela prefeitura. O ministro Juscelino Filho, isso de acordo com as investigações, chega a indicar pessoas com as quais
o empresário deveria falar para poder confeccionar o edital de licitação, e a investigação também rastreou pagamentos do empresário Eduardo DP para intermediários de Juscelino, para uma empresa que tem ligação com Juscelino, porque pertence ao marido de sua ex-funcionária, e que a Polícia Federal diz que é um laranja do ministro, e para terceiros que o ministro também teria indicado, e também é uma suspeita de entregas de dinheiro vivo para Juscelino Filho. A gente não sabe a totalidade dos detalhes dessa investigação e também o que a Polícia Federal encontrou nas buscas de hoje, né? A informação que eu tive é que não houve apreensão de dinheiro vivo, que é uma coisa que chama muita atenção à primeira vista, mas com celulares, com documentos, isso deve permitir um aprofundamento ainda maior sobre o eventual papel de Juscelino Filho nesses desvios de recursos, nessa suspeita de corrupção.